Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tomando os devidos cuidados? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o crescimento populacional no mundo, né? Como é que ele se dá, se nós sempre tivemos uma forma muito parecida, se houve alterações. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Aqui quem fala é o professor Marcos Barreto. Vamos à frente então. O crescimento populacional no mundo é o que nós vamos estar conversando na nossa videoaula de hoje. Ele é caracterizado como o aumento do número de habitantes no planeta. Assim como nós vimos na nossa videoaula passada, falando um pouco sobre as teorias demográficas, né, as teorias que explicavam, tentavam explicar por que a população ora aumentava muito, ora reduzia, na nossa videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse crescimento a nível mundial, como é que ele se distribui e por que ele se distribui dessa forma, né? Esse estudo, né, sobre esse crescimento, ele visa entender um pouco sobre como se distribui os humanos, como se distribui a vida humana pelo planeta, certo? E também, como nós conversamos, né, a geografia ela tem um tentáculo sobre isso e ela busca compreender esse fenômeno também. E para que a gente entenda um pouco disso, nós temos que entender um conceitozinho bem chave, formado por duas palavras, que é a palavra crescimento vegetativo. Como eu falei para vocês também, para quem assistiu na videoaula passada, nós não estamos falando do crescimento de vegetais, né? Nós estamos falando então desse crescimento populacional. Como que acontece, como que é feito o crescimento vegetativo, esse cálculo, né? Ele é obtido através do saldo entre as taxas de natalidade, que são os nascimentos, né, os nascidos, natalidade vem de nascimento, e as taxas de mortalidade, as taxas de mortes, né? Então é um conceito bem simples de a gente compreender. Então isso a gente também faz um cálculo matemático, né? Na geografia sim, a gente também tem matemática, tem muita matemática. Então esse cálculo você faz ao TCN, né, taxa de crescimento. Aí você vai ter as taxas de natalidade menos as taxas de mortalidade. A taxa de natalidade, e quando é que nós vamos ter um saldo superior, quando é que nós vamos ter um saldo negativo, tá? As taxas de natalidade, ela é superior à taxa de mortalidade. Quando a taxa de natalidade ela é superior à taxa de mortalidade, nós teremos então um crescimento vegetativo positivo, certo? E quando houver o contrário, quando nós tivermos mais mortalidade do que natalidade, então nós vamos ter uma taxa de crescimento negativo, certo? Então, quando você está estudando sobre um país que a população está crescendo, né, o quantitativo populacional tem se aumentado ao longo dos anos, então você pode afirmar que o crescimento vegetativo está sendo positivo. Se tiver o contrário, né, a população ela não tem aumentado, ele tem regredido, então você vai ter ali um crescimento vegetativo negativo. E ele pode estar ligado a vários aspectos, tá, gente? Tanto aos controles de natalidade que nós vamos ter, os métodos contraceptivos, também como a saúde, né, as pessoas terem mais acesso à saúde, terem mais acesso aos tratamentos, e também com relação à infraestrutura, né, porque isso vai nos relacionar à saúde. Então, se um indivíduo mora em um ambiente que não é propício, né, para a vida, a grosso modo, então ele está ali num ambiente em que as doenças estão muito soltas, não tem esgoto, não tem água encanada, então ele está mais suscetível a ter e a desenvolver certos tipos de doença e isso colaborar e colocar em risco a sua família e os seus descendentes também. Então isso vai se refletir na nossa taxa de crescimento, ok? Avante então. O crescimento no mundo, né? Como é que ele se deu e como é que ele está, mais ou menos até onde nós estamos. No fim do século XVII, início do século XVIII, né, o crescimento populacional no mundo se intensificou. Então, nessa datação, mais ou menos, nós vamos ter ali as revoluções, né, o surgimento das revoluções industriais. É um momento em que a população mundial ela vai começar a sair do campo e ela vai migrar para as cidades e elas também vão se reproduzindo com muito mais intensidade, né? As melhorias elas vão estar vindo, os medicamentos, as infraestruturas e todos esses elementos eles colaboram para que haja e intensifique esse crescimento populacional. De acordo com a ONU, a gente pode dar uma pesquisada também no site da ONU, nós temos algumas datações de como a população no mundo ela foi crescendo ao longo dos anos. Então vejam só, a população mundial chegou à marca de 5 bilhões de pessoas dia 11 de julho de 1987. Então vejam aí que há menos de 40 anos nós tínhamos 5 bilhões de pessoas, né? E no dia 12 de outubro de 1999, a população mundial ela atingiu a marca de 5 bilhões de pessoas, né? Você se lembra das unidades, mil, milhão e bilhão.
E quando nós chegamos agora na contemporaneidade, nós estamos na casa dos mais de 7 bilhões de pessoas, ok? Então a gente também tem que compreender um pouco de porquê, né, esse crescimento e também saber que um crescimento desordenado, desregular, ele afeta a nossa vida cotidiana, porque a gente vai demandar mais recursos, mais matéria-prima, mais poluição também, então isso a gente vai estar vendo com o passar aqui da nossa videoaula. Esse GIF que vocês estão vendo, ele tem uma animação, tá? Ele está mostrando mais ou menos esses pontinhos amarelos, o crescimento populacional pelo mundo. Então fiquem muito atentos aí a esse GIF, ele fala dos anos 100 e vai até mais ou menos os anos 2000. Percebam que as regiões do planeta e do mundo, elas vão surgindo novos pontinhos e cada pontinho desse significa ali uma quantidade, uma superioridade de pessoas nessas regiões. E vocês percebam aí que a gente consegue perceber duas regiões ali na Ásia que estão bem destacadas, né, em termos populacionais, elas estão bem amarelinhas, se expande ali para o continente africano, para a América também, para o continente africano e para a Europa, correto? Então nós tivemos e vivemos, né, uma chamada expansão rápida e contínua, né? Então uma expansão que ela está sendo muito rápida, vejam que em menos de 50 anos a gente aumentou 2, 3 bilhões de pessoas, né, quase, e essa expectativa, como a gente vai ver nas próximas projeções, é que isso ainda por alguns anos perpetue, né? Isso ainda segue num crescente. Questões estas que dizem respeito à saúde e ao envelhecimento, a migração em massa e a urbanização, a demanda por habitação, ao abastecimento inadequado de alimentos e ao acesso à água potável, entre outras. Então, por que nós temos que entender e estudar um pouco sobre esse crescimento populacional? Por causa desses fatores como nós estamos vendo. Então, saber como é que a população está tendo acesso à saúde, como é que essa população está envelhecendo, quais são os movimentos migratórios que está tendo de uma região para outra, de um continente para o outro. A maior parte dessas pessoas se concentram nas cidades, então a urbanização, o crescimento das cidades, eles precisam cada vez mais ser organizados, ser planejados, ser pensados. Essas pessoas necessitam de alimento, né? Essas pessoas também necessitam de moradia. Então, tudo isso, os governos, as nações, os países, eles têm que estar pensando com esse material. E também, como nós sabemos, né, na geografia nós falamos muito da relação sociedade e natureza. A natureza ela vem primeiro e a sociedade ela é secundária. A sociedade ela só existe graças à natureza. E quando nós nos expandimos mais, a nossa necessidade por esses materiais, pela natureza, ela aumenta também. Então nós vamos estar intensificando a nossa extração, a nossa sucção desses elementos da natureza, e com isso a gente também pode intensificar os problemas ambientais. É sabido também, claro, nós temos tecnologias, a nossa agricultura ela está muito mais diferenciada do que há anos atrás, mas mesmo assim, se não tivesse a organização, a gente pode sofrer muito mais do que as pessoas que sofrem hoje, que não têm acesso aos alimentos, que não têm acesso aos medicamentos, pessoas que estão à margem, né, de um padrão mínimo de qualidade de vida, certo? O rápido aumento da população expõe problemas como o crescimento transnacional, a interdependência econômica. Então também os países vão estar conectados cada vez mais economicamente, né? Não era nos tempos medievais em que o país ia saqueava outro ou que ele tinha certas riquezas. Nesse momento as economias elas se conectam, né? E se uma tem problema, a depender ela vai se refletir num outro país também. Mudanças climáticas, a disseminação de doenças como HIV e AIDS e outras pandemias. Então isso entra no que nós estamos falando, né? Esse processo da globalização, ele é bom, né, no sentido de que nós estamos mais conectados, as tecnologias também circulam com mais intensidade, mas também as doenças circulam com mais intensidade. Então vejo que uma doença, né, como o Covid-19, que surgiu em um país, em uma região, ela se espalhou pelo mundo e chegou até onde nós estamos, seja no Seringal, seja qualquer parte do nosso estado. Então isso é um fruto também dessa superconexão que nós temos. Então, se houver um outro tipo de doença, um outro tipo de pandemia, as doenças elas circulam com muito mais intensidade por esse processo de expansão populacional. Porque um vai conectando, vai passando para o outro, na verdade. Conectando é ótimo. E aí isso chega até as pessoas com mais intensidade e a gente pode sofrer muito com isso. Então esse é um dos aspectos negativos também. E além dos processos de mudanças climáticas, né? Isso está muito atrelado ao que nós falamos. Nós estamos pegando mais recursos da natureza, nós estamos construindo mais e também o nosso desgaste, né? Os nossos dejetos, eles estão indo
para o nosso planeta e poluindo de várias formas e também atingindo, refletindo nesse processo do aquecimento e dos problemas climáticos. E assuntos sociais, como igualdade de gênero, saúde reprodutiva, maternidade segura, direitos humanos e situações de emergência. Então, todas essas questões, essas pessoas, independente de ser uma ou duas, ou seja, de 1 bilhão, elas precisam também estar amparadas com relação a esses vários aspectos, a saúde, a moradia, a segurança, e isso vai sendo dificultado cada vez mais quando a gente tem uma superpopulação, né? Imagine vocês, nós temos países que têm mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então é um desgaste, é muito grande nesse país, nessas localidades, e você tem que ter um grande planejamento, porque senão você implode e você não dá conta, né? Essa imagem aqui para vocês, finalizando essas nossas projeções, vocês encontram ela também no site da ONU. Ela está em inglês, né, porque está no site da ONU, mas a gente consegue fazer uma leitura rápida, tá? Ela mostra as projeções, como nós estávamos e as projeções que nós vamos ter para daqui a alguns anos, ok? Então, em 1990, nós tínhamos mais ou menos 5,3 bilhões de pessoas. Em 2015, né, e hoje, onde nós estamos, 2020 também, nós estamos na casa dos mais de 7 bilhões de pessoas. A estimativa agora são estimativas, isso pode acontecer ou pode não acontecer, tá? Não é afirmado, porque nós não prevemos o futuro. Em 2030, a gente estima que nós tenhamos mais de 8 bilhões de pessoas. Em 2050, quase 10 bilhões de pessoas. E em 2100, né, se nós não explodirmos daqui para lá, nós vamos ter mais de 11 bilhões de pessoas. Então imagine que quanto mais pessoas nós temos, mais alimento nós precisamos, mais recursos naturais nós precisamos, mais casa, mais moradia, mais saúde, mais hospitais. Então tudo isso ele é um processo muito contínuo, né? Então essas informações todas elas precisam ser acompanhadas de perto, ok? Então são algumas das estimativas da ONU. Nesse momento agora, nós vamos fazer aqui 2 rápidos exercícios para a gente tentar ali entender e exercitar o que nós conseguimos aprender nessa nossa videoaula de hoje, os nossos conhecimentos prévios também. Questão 1, veja só. Sabe-se que a população mundial concentra-se principalmente nos países subdesenvolvidos, mesmo que haja países desenvolvidos superpopulosos. Sabendo disso, assinale a alternativa que indica o continente mais populoso em termos absolutos. Continente europeu, continente asiático, Oceania, continente americano ou continente africano. Então, qual desses continentes aí nós vamos ter um grande contingente populacional? E se vocês lembrarem de 2 países, né, que são os que têm a casa de 1 bilhão de pessoas, que é a China e que é a Índia, a gente vai estar associado ao continente asiático, né, na Ásia, que se concentra, então, boa parte, a maior parte da população do planeta está apenas em um único continente, em uma única região. Se nós pusermos na balança, ela está mal distribuída, né? Quando a gente estuda de Brasil, a gente estuda de densidade demográfica, né? Que é essa distribuição populacional pelo território. E o território a nível mundial, ele também está mal distribuído, muito mal distribuído. Questão número 2. O crescimento populacional mundial. A população mundial chegará a mais de 9 bilhões de habitantes em 2050, segundo o relatório divulgado pela ONU. Os motivos do aumento da população, segundo o estudo, é a maior longevidade das pessoas, elas estão vivendo mais, e a melhora ao acesso ao tratamento de HIV, de AIDS e de outras doenças também. O estudo elaborado pela Divisão de População do Departamento de Assuntos Sociais e Econômicos da ONU analisa as tendências demográficas no âmbito nacional, regional e mundial, com a ideia de servir como indicador para as pesquisas estatísticas que são feitas no órgão. De acordo com a pesquisa, o mundo terá um aumento de 2,5 bilhões de habitantes nos próximos 43 anos, passando dos 6,7 bilhões, é uma questão um pouco mais antiga, mas nós estamos na casa dos 7, para 9,2 bilhões em 2050, segundo o informe. O aumento equivalente ao tamanho total da população do mundo no ano de 1950, e será absorvido em sua maioria pelos países em desenvolvimento. Sozinho, esses países devem passar de 4,5 bilhões de habitantes em 2007 para 7,9 bilhões de habitantes em 2050. Então aqui a questão está trabalhando das projeções do que pode acontecer e o que não pode. E aqui então nós vamos fazer verdadeiro ou falso, tá? Nós temos aí 4 incisos e quais são o verdadeiro e quais são o falso. E eu vou ler aqui para vocês. Primeiro inciso, o texto infere que o crescimento demográfico ocorre de forma constante nos diferentes grupos de países do globo. O verdadeiro ou falso? Segundo inciso, nos países africanos, mesmo com grande parte da população contaminada por AIDS e outras doenças, existe uma grande diferença entre as taxas de natalidade e as de mortalidade. Esse fato explica o incremento populacional na África. Terceiro inciso, o aumento da expectativa de vida, além de promover
A elevação populacional provoca preocupações institucionais e sociais acerca da qualidade de vida oferecida para a população idosa. E o quarto inciso, o Brasil, por sua grande dimensão territorial e baixo índice de povoamento, não tem que se preocupar com as políticas voltadas para os idosos. Então, nesse sentido, nós vamos ter a primeira questão, uma questão falsa, né? Nós sabemos que tem um crescimento diferente entre os países, ok? A segunda questão ela é verdadeira, mesmo com essas dificuldades, mas ainda tem um grande crescimento populacional nesse continente. E a terceira, ela é verdadeira também, certo? A expectativa de vida tem aumentado, então todas essas questões acerca da qualidade de vida e quanto aos idosos também tem que ser cuidada e tem que ser ofertada. E a terceira, ela é falsa, né? Nós não temos um baixo povoamento e também não significa que a gente vá se descuidar das políticas com os idosos ou com qualquer outro grupo populacional. Certo? Pessoal, essas são as nossas atividades, essa foi a nossa videoaula. Na próxima semana nós teremos mais. Acompanhe a plataforma Educa, acompanhe o YouTube. Deixem aí no YouTube, para quem está, né, os seus comentários, deixem o seu like também. E os nossos cumprimentos aos alunos da Escola Clícia Gadelha, ao qual eu sou professor. Grande abraço, até mais!